você vai o braço vai ficar doendo. Não tem problema não. Apoia o Mas eu braço. só não tô conseguindo enxergar a imagem de você. A imagem tá perfeita. Tá perfeita? Tá. Mas o braço não vai ficar doendo, não? Não, vai, manda lá. Vai. Vai logo. Então, beleza. Então, Fernanda, você vai começar hoje? Começa. Você vai falar sobre... O que você vai falar sobre hoje? Fala o tema, então. Na verdade, sim. O tema é no princípio, né? Então, como é que eu vou ficar falando? Pra cá ou pra cá? Pra câmera lá. Olha que ali vai te gravar. Vou falar sobre o princípio de tudo, né? Então, para nós que somos cristãos, nós temos que nos pautar naquilo que é a verdade. E começando lá em Gênesis 1, opa! Não, fugida. Eu não consigo. Mas tem que arrumar aqui pra ele. Espera um pouquinho e continua. Não, pode falar. Deixa ele colocar aqui. Tem uma base para fixar aqui o celular? Não tem. É Então só pra, deixa, então só pra ele encostar em cima pra Põe só pra a você mão, escutar. entendi. Opa, problemas técnicos aqui, ó, a gente já tá Quem sabe voltando. faz ouvir. Fala então, fala lá, Como é que Fernando. No início de tudo, antes de existir o mundo já existia dentro da cabeça de Deus, né? Em hebraico, a Bíblia começa como Bereshit bara Elohim. E Bereshit, ele significa B, separando, é uma palavra só em hebraico, mas separando fica B é no, Reshit é cabeça. E você pode perceber isso porque no início Deus começa falando que ele fez, que ele separou a luz das trevas, mas só lá no versículo 16 é que ele vai criar os luminares. Aí você pensa, como que apareceu a luz antes de ter os luminares? Porque tudo foi criado dentro da cabeça de Deus. Tudo foi feito na cabeça de Deus. Então, ele imaginou, ele pensou e ele depois realizou. Estou usando aqui uma aula que o Daniel Lopes, o pastor Daniel Lopes deu, embasado no André Churraqui, ele é um linguista, e também no Jordan Peterson. O André Churraqui, ele é advogado, escritor, acadêmico e político. E ele escreveu uma Bíblia fazendo a interpretação na base do Sapir-Whorf, que é, você leva em consideração a língua daquele povo para você entender como aquele povo vive. Então a língua é muito importante para a construção de um povo. Então, por isso que a gente está indo lá para o hebraico, para entender como é que eles pensavam. Então, assim, tudo o que você precisa, toda a sua vida, problemas e soluções, eles aparecem porque antes você pensou neles. Tudo que você precisa está na Bíblia. Alguém já passou pelo seu problema, alguém já resolveu o seu problema, e se você quer saber como lidar com a situação, é só você ir lá e consultar. Então, partindo disso, a gente tem deixa eu ver aqui na minha folhinha. Super nervosa. Não, tudo bem, relaxa. Já falei. Sim. Existe um efeito no cinema que é muito conhecido, que é o efeito Kuleshov. Você, dependendo do que antecede a cena principal, você pode ter uma interpretação diferente. Para o pessoal que está aqui, eu vou mandar no zap para vocês verem o vídeo. E eu mando pro Douglas depois, ele insere? Pode ser? Tá. Então, no que consiste o efeito Kuleshov? Ele foi feito da seguinte maneira.
Primeiro aparece um homem, sem expressão facial. Depois aparece um prato de sopa. Aí depois aparece uma criança no caixão. E aparece o mesmo rosto de homem. Depois aparece uma moça bonita e o mesmo rosto de homem. Não teve alteração na expressão facial. Mas por conta da imagem que foi mostrada antes, você tende a entender que aquele homem está olhando de determinada maneira para aquela situação. Então, assim, é uma maneira de manipular a mente humana com imagens. É uma construção cinematográfica que faz com que você manipule a mente, manipule os pensamentos de acordo com preceitos anteriores àquilo que você está apresentando. Então, o Alfred Hitchcock gostava muito de usar, ele usava também, ele também era muito adepto do efeito Kuleshov. Então, dependendo do efeito que você quer que o público tenha, da reação que o público tenha, você coloca uma música antes, você coloca uma imagem antes e assim você vai manipulando a reação do público. Para mostrar, mais uma vez, que aquilo que está na sua cabeça influencia as suas ações, seus pensamentos, tudo aquilo que você vai agir ou reagir. Você age ou reage de acordo com aquilo que precede. E a linguagem ela é muito importante. Vou dar um exemplo assim pelo método Sapir-Whorf, que é o método de relativismo linguístico. Deixa eu colar aqui porque eu esqueci. Vamos lá. Em alemão, por exemplo, a palavra dinheiro, ela é Geld. Geld vem de amarelo. Amarelo lembra gold, ouro. Em francês é l'argent. L'argent vem de argento, que vem de prata. Dinheiro em inglês é money. Money vem de moneta, latim, moeda. Em português, dinheiro refere-se a denário. Denário, um dia de trabalho. E aí agora você analisa, dessas nações, qual é mais próspera? É aquela que pensa em receber dinheiro por um dia de trabalho? É aquela que se baseia no imaginário do dinheiro a partir do ouro, da prata? Então, assim, a linguagem, ela diz muito sobre o povo, diz muito sobre o costume e sobre tudo, na verdade, né? Cultura, fala também sobre a parte financeira, relacionamentos. Então, assim, a língua, a palavra, ela é muito importante. Primeiro você se comunica. Você é neném, você cresce, primeiro aprendendo as palavras. E depois você vai aprender a juntar as palavras e a fazer conexões e fazer interpretações. Então, a língua, ela é muito mais importante para que você consiga fazer essas junções e construir pensamentos. A partir disso, juntando com aquilo que eu iniciei falando, que o Bereshit, que é na cabeça. Então, na cabeça de Deus foi feito o mundo antes dele existir. E a gente tem alguns cacuetes, tiques nervosos, assim, que a gente fica se travando. A gente sempre pensa, não posso, não consigo, não dá, não vai dar tempo, não tem capacidade, não vai dar certo. Por quê? Porque antes você tem algo na sua mente, na sua cabeça, você imaginou que não vai dar certo, não vai dar certo. Então a proposta hoje, baseada na palavra, é que você mude a sua realidade a partir daquilo que você pensa. Antes de você, que nem no efeito Kuleshov, em vez de você pensar que
aquele senhor, ele tá olhando para aquela menina com um ar safado por causa do contexto. Então você vai mudar o contexto da sua vida a partir do que antecede, que seria o pensamento. Então a proposta, na verdade, hoje seria mudar os tiques mentais que a gente tem de não posso, não consigo, não dá, para as verdades bíblicas. Só um minutinho. Que a gente tem várias. Tem o se alguém está em Cristo, nova criatura é. Em todas as coisas somos mais que vencedores. Aquele que é nascido de Deus não pode ser tocado pelo maligno. Tudo é possível àquele que crê. Então, em vez de você pensar coisas ruins, você tem que fazer um mindset, um reset, resetar a sua mente, mudar para que Deus pensou, realizou e foi bom. O que eu temia me sobreveio. Se você ficar pensando em coisa ruim, não vai acontecer. Não vai dar, o Brasil não vai pra frente, a direita não tem jeito, tá tudo uma porcaria. Se você pensar assim, vai ser assim. É bíblico. Deus pensou, realizou. Nós somos um pouco menores do que Deus, então a gente precisa pegar o manual de instrução daquele que nos fez e usar ele de maneira correta, de maneira adequada. Se ele desde o início está mostrando que você precisa pensar antes para realizar, se você pensa em problema, você vai ter problema. Se você pensa em solução, você vai ter solução. Se você ficar só olhando defeito, não vai para frente. Então você tem que mudar a maneira de você pensar antes de você agir. Tirar os cacoetes mentais e fazer uma mudança. Fazer como Deus. Ele pensou, tudo que ele fez era bom, porque antes dele fazer, ele pensou e era bom. Então, esse é o início que a gente dá aqui para continuar. Muito bem, parabéns a Fernanda. A primeira vez ela tá. Eu sou do aula pra Ela criança, tá meio gente. nervosa, ela só dava aula pra criança e aqui, ó, já tá com uma audiência enorme aqui do Patriotas. Mentira, que isso, ó, aqui já passaram 300 pessoas, só aqui. Aqui online já foram mais de 300. Então vamos começar agora a aula do Heron Delis. Não, Heron Delis não, Gabriel de Jesus, né? Pelo amor de Deus. Vocês conhecem o Gabriel de Jesus? Eu conheço. O jogador e ele. Legal seria de colocar na câmera. Então beleza, ó. Então beleza, ó, vamos começar então. Vamos começar galera, vamos começar. Vamos começar, olha pra mim agora, olha pra mim. Look at me. Eu sou uma pessoa de boa aparência, não é tão difícil olhar pra mim, né? Então olha só galera, vocês ficaram muito... Enfim, vocês sabem que tudo... A gente tem uma vantagem muito grande em relação à esquerda, né? Qual é essa vantagem que vocês acham que é muito grande em relação à esquerda que a gente tem? É Deus, só ele. É Deus, o que mais? O povo, Deus, o povo. Incentivo à educação, a base. Incentivo à educação, o povo. É verdade. O que mais? Qual mais? Qual que é a grande vantagem também que a gente tem em relação a Deus? Além da educação, além de Deus, o que mais que vocês acham? O postulado da verdade, né? Os valores. O postulado da verdade. O postulado da verdade. Isso aí foi a resposta que eu queria escutar. Sempre que você tem fundamentado um sistema esquerdista em algum local, é sempre fundamentado na mentira, né? Ou vocês acham que a União Soviética chegou e se instaurou por meio da verdade, pregando a verdade, ou a China prega a verdade para o seu povo, ou Cuba prega a verdade para o seu povo? É sempre por meio da mentira que eles conseguem manipular as pessoas vendendo uma falsa ilusão, né? Então era sobre isso que eu queria falar. Qual foi a grande mentira que a União Soviética pregava e que foi uma coisa que se pregou durante toda a Guerra Fria? Que os Estados Unidos eram os opressores, né? Que os Estados Unidos queriam destruir
a parte oriental do mundo. Isso até hoje tem conversa contra o imperialismo americano, o demônio do imperialismo americano. Imperialismo americano, né? E qual foi a grande mentira que se pregou quando foi... Por exemplo, na União Soviética também teve o caso de Chernobyl. Vocês lembram do caso de Chernobyl? Não lembro. Quem que foi o caso de Chernobyl? Vocês Foi a lembram? usina aqui. A explosão do reator. E quando teve a explosão do reator? Eles abafaram no ar-condicionado. Eles abafaram. E foi morrendo gente. E foi uma coisa que foi revoltando a população, que foi alertando para ver quem eles realmente eram, né? Aquelas pessoas que pregavam tantas coisas boas. Enfim, e vocês conhecem um país chamado CHI? Eu não posso falar na live, imagina você cair nossa live aqui agora. Vocês sabem o país que hoje é o do dragão, o país do dragão, o país da picadinha. Eles também, você acha que eles se pautam pela verdade ou pela mentira? Pela mentira. Pela mentira E qual é a grande o poder mentira? deles da corrupção também. Né? E qual é a grande mentira do sistema deles? Aquele boom econômico que eles têm, várias cidades fantasmas, várias construções que não moram ninguém, né? Uma moeda que eles artificialmente botam lá embaixo, trabalho escravo, enfim, eles também se pautam na mentira. Mas, e essa é a grande jogada. As pessoas falam o quê? Que vai demorar quantos anos para os conservadores conseguirem o espaço da esquerda? Qual é a idade que eles falam normalmente? 20 anos. Eles falam 20 anos, 30 anos, que foi o tempo que a esquerda demorou, né? Só que a esquerda ela tem uma grande desvantagem em relação a gente. Eles precisam contar muitas mentiras para conseguir trazer o povo para eles. Eles precisam muitas partes da história, muitas partes da ciência, muitas partes da biologia, eles precisam mentir para que a pessoa consiga chegar até eles, né? Vocês concordam comigo? Sim. A gente tem a verdade. Então por isso eu acho que o nosso trabalho é bem mais fácil, bem mais rápido. Beleza? Vocês conhecem um cara chamado Winston Churchill? Sim. Que lutou contra o nazifascismo, não é? O Winston que lutou contra os nazistas, né? É tudo que vocês sabem sobre Winston Churchill que ele lutou contra os nazistas, é isso? Ele era de direita. Ele era um homem difícil. Ele era de direita, ele era um homem difícil. E quando ele estava ali na Segunda Guerra Mundial, no início da Segunda Guerra Mundial, ele era o presidente da Inglaterra? Não. Não, né? Era Não. o Chamberlain. O primeiro-ministro, né? Não, o Churchill não era primeiro-ministro também, não. Ele assumiu durante a guerra porque ele era a única pessoa que tinha falado a verdade. Porque até então os nazistas e os fascistas eles estavam crescendo, e o que os ingleses e os franceses estavam fazendo com os nazistas e fascistas que estavam crescendo? Eles estavam fazendo acordos, deixando eles crescerem, fazendo acordos. E o que o Churchill falava? Se deixar esses nazistas crescerem, eles vão dominar tudo. A hora de acabar com os nazistas é agora. Vocês têm que pegar eles enquanto eles não crescem. Chegou um determinado momento que a Inglaterra inteira estava sob risco. E a partir do momento que a Inglaterra inteira estava sob risco, aquele presidente da Inglaterra, o primeiro-ministro da Inglaterra que estava sob descrédito da população, começou a entrar em descrédito por quê? Porque eles achavam que o acordo que estavam fazendo contra os nazistas daria certo. Vocês concordam comigo? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sim. Ó, ela que está falando, garotinho estava falando isso, 20 anos é o tempo que dura a formação de uma geração. Aí ela está falando aqui, primeiro-ministro da Inglaterra, o Churchill, né? Mas o Churchill, quando ele começou, ele era somente um deputado a mais. Ele assume posto por uma junta militar que coloca ele sob comando da Inglaterra, por ele ser a única pessoa que tinha alertado quanto aos nazistas e os fascistas. Você entende o que eu estou falando? Uhum. Ele não tinha nenhuma noção de que ele seria o comandante da nação durante aquele momento mais difícil da Inglaterra. Então, Deixa eu só fazer uma pergunta.
O que os antecessores do Churchill estavam fazendo com os nazistas? Estavam fazendo jogo de xadrez, O quê? Repete pra mim. acordos. Acordos? Ele estava fazendo acordos. com Ah, e nazistas. deu resultado? E não deu Ah, resultado. tá bom, entendi. Então, ó. E agora vocês sabem, nessa parte agora vocês sabem. O que aconteceu depois? O Churchill, mesmo estando em desvantagem militar, ele peitou os nazistas e felizmente ele ganhou a guerra, né? Felizmente ele ganhou a guerra. Assim que acabou a guerra, teve eleição na Inglaterra. Vocês conhecem uma coisa chamada eleição na Inglaterra? Teve eleição na Inglaterra. Ninguém era mais popular que o Churchill. E quem foi que ganhou as eleições? Foi o outro também, foi. Quando acabou a guerra, a Segunda Guerra Mundial, quem ganhou as eleições na Inglaterra? O Churchill ele foi candidato, ele tinha a mídia conservadora era a maior mídia da Inglaterra, o dono do maior jornal era aliado do Churchill e fez toda a propaganda do Churchill. Ele era a pessoa mais adorada da Inglaterra porque livrou os nazistas de tomarem todo o território. E logo que acabou a guerra teve eleição. E nessa eleição ele tinha quase 90% de popularidade. E o que aconteceu nessa eleição? Vocês sabem o que aconteceu nessa eleição? Não foi a Margaret Thatcher que ganhou? Assumindo em 1990. Não, na na verdade verdade. é mais pra... É bem mais pra frente. Ah, Mas o Churchill ele perdeu a eleição. Vocês sabiam disso? O Churchill ele não foi eleito. Ele assumiu o comando da Inglaterra por meio de uma junta militar durante a Segunda Guerra Mundial. E logo que acabou a Segunda Guerra Mundial, ele perdeu a eleição. Vocês sabem para quem que ele perdeu a eleição? Para os comunistas. Vocês sabiam disso? não. Vocês sabiam disso? Sim. Ela sabia. Eu vendi com você. Ela sabia, quem já Eu é não. mais. Quem já está mais tempo comigo sabia. E por que ele perdeu a eleição? Vocês sabem? Ele ganhou a guerra, ele foi pra cima, por que ele perdeu a eleição? Por que vocês acham? Por que você acha, Carlos, que ele perdeu a eleição? Eu acho que os comunistas prometeram um mundo cor-de-rosa, né? E ele era seco, né? Ele não era muito... Tem isso, é isso E aí. por causa da mentira também. O que as pessoas não queriam ouvir, né? E num pós-guerra ali, a coisa tava muito feia, não tava muito Não, boa. é o Carlos manja das coisas. O Carlos manja das coisas. E assim, na campanha do Churchill, sabe qual era o slogan dele de campanha? Vamos terminar a Segunda Guerra Mundial. Vamos acabar com o Japão. Porque o Japão estava invadindo vários territórios ali na Ásia e era a grande ameaça. E o Churchill falava, se deixar esses japoneses crescerem, eles vão ser os futuros nazistas de hoje. Os nazistas de hoje são os japoneses de amanhã. Então o slogan dele de campanha era que ele queria ganhar a eleição para acabar de vez com a Segunda Guerra Mundial, que seria acabar com o Japão. E ao mesmo tempo, o concorrente dele, que era um comunista, ele falava, eu não quero mais saber de guerra, o povo está passando fome, o povo não tem plano de saúde, o povo não tem esgoto. E ele vendeu que todo mundo teria comida, que todo mundo teria saúde, todo mundo teria moradia, que aquele caos econômico que a Segunda Guerra Mundial fez não se perpetuaria mais na Inglaterra. Ele vendeu uma mentira, que é o bom comunista falando. E mesmo com Churchill com quase 90% de popularidade, a pessoa falou, eu gosto muito de você, Churchill, mas eu não quero mais guerra na Inglaterra. E o povo votou na esquerda. Vocês entendem o que eu estou falando? Teve uma outra coisa que o Churchill também alertou, que foi o seguinte, ele tinha perdido a eleição e logo depois que ele perdeu a eleição, ele mandava várias cartas para os Estados Unidos dizendo que vocês têm que acabar com o Japão, porque senão o Japão vai acabar com vocês. E o que aconteceu logo depois? Vocês conhecem a bomba de Hiroshima e Nagasaki? Vocês conhecem? Sim. Logo depois ele jogaram a bomba de Hiroshima e Nagasaki no Japão, que segundo Churchill seria o grande ameaça ao mundo conservador. Ele não estava errado. Logo depois o Churchill fez um outro alerta. Ele falou para os Estados Unidos, Estados Unidos, se vocês não atacarem a União Soviética nesse momento,
A União Soviética vai engolir vocês. Quando eles produzirem arma nuclear, eles vão usar as armas nucleares deles para atacarem vocês. E por que os Estados Unidos não atacou a União Soviética naquele momento? Vocês sabem? Porque o efeito dos Estados Unidos de ter atacado bombas atômicas no Japão fez com que toda a população americana dissesse: a gente não quer mais guerra, a gente não quer pessoas morrendo. E ele não tinha mais popularidade para atacar outras bombas atômicas em outros lugares do mundo. Vocês entendem o que eu estou falando? Tá todo mundo comigo? O povo gosta de guerra, gente? Não. Mas guerra às vezes é necessária? Sim. Mais uma vez, vocês conhecem o Vietnã? Sim. O Vietnã, ele teve uma onda imensa do comunismo no Vietnã. A União Soviética, ela se infiltrou em várias partes, na cultura, na língua, entre os povos, para fazer uma revolução comunista no Vietnã. Os Estados Unidos, em represália, lançou a parte dele e começou a bombardear o Vietnã. Eles se esconderam, muitas pessoas morreram, mas depois eles contra-atacaram. E quando eles contra-atacaram os americanos não puderam mais fazer guerra contra aqueles povos patrocinados pelos comunistas do Vietnã. Por que eles não podiam mais continuar aquela guerra no Vietnã? Porque o povo americano, ao ver que estava tendo bombardeio no Vietnã, começou a ir contra o governo. Vocês conhecem os hippies? Os hippies surgiram naquela época. No war, more peace, sem guerras, mais paz. Vocês entendem o que eu estou falando? Uma maconha. Para de fazer guerra, vamos fumar Maconha e fazer amor. e fazer amor, a gente não quer Caixinha da guerra. paz. Não façam guerra, façam amor, não façam guerra. É isso, exatamente. Isso. Que dia é hoje? September 11. O que vocês lembram do 7 de setembro? Não, hoje é hoje. 11. 11 de 11, setembro. é. Setembro. September 11. Ou as duas torres gêmeas lá. As torres gêmeas lá. O Pentágono também, Ali, né? ó, fica ali do lado. as Estados torres. Unidos. Tem o Pentágono, não? É. Os ataques terroristas. Né? Tantos outros lugares. E vocês sabem que eu morei lá, né? Se um dia você for nos Estados Unidos e quiser um desconto em hotel, pergunta assim: qual é o hotel 911? Ninguém fica no hotel 911. Vocês sabiam disso? Pecado. Por causa do trauma da data. 9/11. O trauma da data 9/11 faz você. O pessoal tá chegando aí, ó. Veridiana. Por esse trauma, Eles são meio supersticiosos. ó, a galera que tá pedindo pra mim rápido, ó. Ó, do 11 de setembro, ó. Acabou de chegar a recepcionista do World Trade Center. É, ó, ela acabou de chegar aqui, ó. Vamos mostrar A aqui a executiva. recepcionista, ó. Ela acabou de chegar aqui, dá um oi pra galera. Ela é a executiva do World Trade Center. Ó, vou mostrar aqui a galera do Patriotas aqui, ó. Traduz aí o World Trade Correia. Center. Centro do Comércio. Tô morrendo. Mostra o Vamos patriota continuar, lá. vamos continuar. Quem tá aí? Quem tá aí? Tem bastante gente aqui, tem mais de 300. Sério? Mais de 300 pessoas. Ah, que ótimo. Achei que era só o Carlos Bueiro que tava no celular. Achei que era só o Carlos. Só o BW ou tem o B? Eu botei o tênis e me colei. O Haroldo conhece? Haroldo? O sapato, Eu não né? conhecia. Como faz? O Grupo Patriotas também? Não, ele é novo. Vamos continuar aqui, o Bora pessoal lá. tá... Ô, Renavan, vamos continuar aqui. Silêncio. O que vocês lembram do 11 de setembro? 11 de setembro. O que vocês A lembram? Veridiana lembra. O que você tava fazendo? O que você tava fazendo, Renavan, no 11 de setembro? Nossa, eu tava na rua indo pra minha avó. Não acreditei. Nossa. Todo mundo lembra o que tava fazendo? Ah, eu lembro. Eu lembro também. Eu Trabalhando. tava fechando um relatório, né? E o cara do DTI abriu uma mensagem lá na tela de todas as máquinas e falou assim: gente, derrubaram as torres gêmeas do World Trade Center em Nova York, né? E todo mundo ficou assim. Daqui a pouquinho, pá! Pipocou na tela, porque já tinha trabalhado em empresa de tecnologia, né? Pipocou na tela o videozinho do avião dando aquele rasante lá e O derrubando. que você tava fazendo aí no 11 de setembro? Ó, fala aí pra mim, você que tá assistindo na live. Então, ó. Então, beleza. Qual era o presidente que tava em exercício nos Estados Unidos? É o Bush. Bush filho. Não é? E a família Bush, vocês sabem... Que é uma bucha. É. É O que vocês sabem sobre a família Bush?
São os senhores Bush do mundo, pai, né? Faz Bush parte do pai. sistema. Faz parte do sistema, né? É. Vocês sabem que a família Bin Laden e a família Bush fazem acordos financeiros desde a década de 80? Vocês sabiam disso? Não. A surpresa de Zé. Nossa. Vocês sabiam disso? Eles sentam para conversar desde a década de 80, quando o pai do George Bush era presidente dos Estados Unidos. Sei que eles fazem parte daquele negócio lá que é envolvido com pedofilia, aquela rede lá. Pedofilia. Sei. Então, vocês sabem que mais de 10% do PIB dos Estados Unidos é financiado por árabes que moram nos Estados Unidos, que investem nos Estados Unidos. Vocês sabiam disso? Eu vi E documentário. boa parte é da família Bin Laden e pessoas relacionadas à família Bin Laden. Então, tipo, E há muitas coisas assim, e é um fato que poucas pessoas sabem, viu? Poucas semanas antes das Torres Gêmeas virem abaixo, o dono, ele renovou o seguro das Torres Gêmeas. Você sabia disso? Nossa. Poucas semanas antes da Torre Gêmea vir abaixo. Naquele dia, por acaso, não tinha um pessoal muito importante lá, não tava lá, né? E quando ele renovou o seguro das Torres Gêmeas, Então, ele já- colocou atentados terroristas. Nossa, então. Você sabia disso? Não tinha isso antes? Não tinha. É que Não, mas lá- é lá- parecido com a pandemia. Não, você falou que renovou, mas ele já tinha feito seguro uma vez. É parecido com a No pandemia. seguro anterior não tinha. Mas já tinha sofrido um ataque uma vez. Mas não tinha no seguro ainda. Entendeu? Lembra que explodiu o carro lá embaixo uma vez? Eles colocaram. E até então, naquele momento, não entrava no cálculo atuarial o risco de um atentado terrorista de derrubar um prédio inteiro. Né? Então quer dizer que o quê? O cara foi lá, renovou o contrato, pagou um prêmio barato, né? Que hoje, se tu vai chegar, os caras vão colocar esse risco, porque existe esse risco hoje já, né? Mas nem Eles vão tinha. mapear isso aí, Mas né? nem se cogitava a hipótese, né? Então. Então assim, e o George Bush, quando ele se elegeu com muita popularidade, vocês lembram? Ele não conseguiu governar quando ele se elegeu. Porque muitas pessoas, muito parecido com o que a gente tem hoje, muitas pessoas alegavam fraude. Muitas pessoas falavam que foi uma coisa estranha que aconteceu na eleição. E ele não conseguia governar porque a maioria era oposição. Se a gente vê hoje como é difícil você governar, você pensa que ele tinha uma oposição muito gigante, que era muito contra ele. E a partir do momento que teve aquele atentado terrorista, e ele começa a declarar guerra ao terror, ele ganha uma popularidade muito grande. E ele começa a ganhar até um apoio muito grande do Senado, do Congresso, do Judiciário americano. Ele começa a governar de fato os Estados Unidos. Então assim, há coisas que a gente não pode afirmar, né? Mas que há indícios que as coisas podem ter sido orquestradas. Os atentados permitiram ele um segundo mandato. Né? E até o próprio Obama também usou do próprio mandato para conseguir se reeleger. Ele também estava com uma popularidade extremamente baixa. Quando veio aquela morte do Osama Bin Laden, ele deu uma subida na popularidade. Então assim, eu lembro que foi quando eu abri os olhos para o mundo, foi quando eu fui pesquisar. Porque eu estava nos Estados Unidos, eu não tinha noção do trauma que era, depois de tantos anos, para a população americana, aquele 11 de setembro. Eu só tive noção quando eu vi quão barato eram os hotéis 911. Eu sempre ia em qualquer hotel e falava, até o 911 está aí, à disposição, eu vou ficar, porque eles davam muito desconto. Porque era perto das O quarto, 911. O quarto. Quarto 911. Quarto 911, casa 911. É o número que eles não gostam. Ah, entendi. É o número que Que eles não gostam. relembra o atentado. Dica de turismo muito barato. Se vocês lembram o que vocês estavam fazendo no atentado, imagina eles. A gente não pega o 13, né? Lá nós... Imagina eles. Então, beleza. Então a gente já viu que guerra pode ser necessário para o bem. Guerra pode ser necessário para o mal. E agora vamos para a nossa situação de hoje agora, que a gente tem aqui no Brasil. Vocês acham que se tiver um confronto, seria uma coisa popular ou impopular? Pra quem? Impopular. No que? Depende. Se tivesse um confronto entre... Eu não posso falar na live, gente. Eu tô numa live aqui. Sim. Ó, depois a gente fala então lá. Entre Vamos duas- desligar a Eu acho live o aí. seguinte,
Entre os caras da direita, eles concordam com esse confronto. Aí as hienas da esquerda iam apoiar, iam para frente das câmeras para acusar os outros de assassinato e massacre e genocídio, entendeu? E para as pessoas que não estão nem aí para política. Entre situação e oposição, se tivesse se tivesse um confronto no Brasil hoje, que a gente sabe que está bipolarizado, se tivesse um confronto, vocês acham que a maior parte da população ia apoiar ou não ia apoiar a situação? Ia apoiar. Vocês acham? Eu acho que não. Não. Eu acho que não vai apoiar, não. Eu acho que não vai apoiar, não. A Não. população que está isenta do que está acontecendo, assim, que tá nem aí, não ia apoiar. Tá em cima do muro. Aquele povo. Eu tenho uma colega assim, que acompanha a Globo, vai né? nas Fala, não manifestações de 7 de setembro, eu falei, eu vou. Aí uns colegas assim, nós vamos no Anhangabaú lá, falei, vocês estão se juntando com um bando de vagabundo da esquerda e vocês acham que alguém vai ter respeito por vocês lá, né? Ó, a Caterine tá falando aqui, uma guerra é necessária para defender a nossa liberdade. Não podemos permitir o que está acontecendo no Chile. Isso é um pensamento Chile, vai conservador. chegar chileno Sim, agora. mas olha só, o pessoal que foi, vamos pensar pelo lado saudável, o pessoal que foi lá no Anhangabaú ganhou banana verde, pode fazer biomassa. Vou até passar uma receitinha pra ele. Não, você está lá. Fernanda, que horas? Você falou de Chile? Quem falou Chile aí? Alguém falou Chile? Ele falou Chile. Tudo bem? Ele falou Chile agora. Ai, deixa eu A moça falou, Aí, ó. Chegou a chilena. Ó, eu falei de Chile, ó. Fernanda! Salve, salve. Ó, falei de Chile, chegou uma chilena aqui, ó. Fala aqui com a gente. Chile quem, né, Nai? Oi, gravando. Fala espanhol pra gente. Ó, chilena. Como levar? BW, ô Boeira. Ó, Você vê que ele falou Chile, chegou a né? galera aqui, ó, do O que tá Patreon. acontecendo no Chile? Tá a galera chegando aqui. Você viu do Chile? Então, ó, galera, muito obrigado aí, ó. Olha aqui a Gente, a nossa representante. live. Só vão. Vocês estão convidados a comparecer toda semana, ao sábado, 6h30, perto aí do metrô Paraíso, perto do metrô Vergueiro, beleza? E aí, se você... Aqui é Zona Oeste. Ó, Zona vou Sul, ler agora Zona os Sul. comentários, ó, do pessoal. Pode, fica aí, fica à vontade. Deixa salva essa live, verdade. Tá. Adorei comentário que é parecido com a pandemia. Sim. Não tinha carência de seguro? É que foi tipo aquele acordo que já tinha sido feito para a produção de vacina do Dória lá com a China. Era caso uma coisa. Pra Vou Ó, falar. Chile. o Wagner você tá vê. falando aqui no Opa, e aí, Dito? Ó, o dono chegou, tá? Já, ó, o dono da Educa chegou. Ó, pega lá o dono. Eu reconheço ele em algum lugar. Eu não conheço. Subimos com ele no elevador. Ó, o dono da Educa chegou, ele chegou pra tirar a gente daqui, tá falando, a gente tem que ir embora. Eu não sei o que vocês estão fazendo na minha empresa. Ele podia inclusive dar um tempo a mais, então. Então, galera, ó, tamo tirando. Ó, o Wagner tá falando aqui, eu acordei com a notícia, estava na janela de casa e o céu escureceu. Ou seja, eu não sei, né? Vai saber que eu Bem na hora que ele falou Chile, o que tá acontecendo lá no Chile? Aí você veio explicar. Então, beleza. Então, galera, eu vou finalizar aqui a live. Muito obrigado que acompanhou, viu? Forte abraço. Deus te abençoe. Fui, senão o Dido vai... Segue lá, Educa Esportes no Instagram. Senão o Dido vai me expulsar daqui no tapa. Aí você já sabe, né? Caramba. Ah, deu 300 pessoas. 300 Nossa, olha, tá tudo grande, hein? Dá pra pedir dar uma prorrogação. Onde eu dar uma prorrogação pra mim? Gente, depois alguém podia ir lá no meu Instagram, por favor, responder um idiota. Tá valendo, hein, Roberto? Tá Já valendo. coloquei. Gente, já tá valendo agora, hein? Então, beleza. Vocês conhecem um rapaz chamado Winston Churchill? Sim. O que vocês lembram? Winston Churchill, o que vocês lembram? Primeira coisa, é o que? É o prédio ali É da um Jovem prédio Pan? careca, redondo. É, a Jovem Pan, lá na Jovem Pan tem. Eu lembro que ele tinha um Charutão. arara, sei lá, que até hoje fala ovos. Não tem uma história assim que ele tem? Não. E o Winston Churchill, ele foi pra cima dos nazistas ou ele ficou fazendo acordo com os nazistas? Ele foi pra cima. E quando ele foi pra cima dos nazistas, ele foi eleito pra estar lá? O que aconteceu com ele? Então, não era pra ele ter sido escolhido. Ah, Na verdade, o primeiro-ministro, a preferência era de outro. Só que por causa da guerra, eles estavam, olha, porque que acontece? Ele já tinha se ferrado na Primeira Guerra Mundial, que deu ruim pra ele.
Ah, Eu tô resumindo bem resumidamente, tá? continue. Que deu ruim pra ele na Primeira Guerra Mundial, então ninguém confiava nele. Então quando surgiu o nome dele pra concorrer a primeiro-ministro durante a Segunda Guerra, todo mundo falou, mas esse cara tem uma derrota lá atrás. Mas acabou que ele era um nome assim de consenso e acabou sendo eleito. Então, beleza. Então, eu vou falar por que o Winston Churchill era um nome de consenso. Ele era um cara que todo mundo achava que ele era louco, né? Muitas vezes as pessoas que entram pra história, normalmente, em vida, ninguém entende elas, né? É tipo Por exemplo, o Renavan, daqui uns 10, Bolsonaro. 50 anos, É. vai entender que ele era o único normal daqui e a gente achava que ele era louco, entendeu? Vai estar todo mundo assim na manifestação, vai estar todo mundo pulando, entendeu? E a gente acha que ele é o louco, né? Mas na verdade era a gente que não ficava todo mundo quietinho, olhando, né? Eu vejo a gente como um monte de Enéas que no futuro vão falar, olha, eles tinham razão, igual falando do Enéas. Então, beleza. Então, o Churchill sempre foi meio doido, ele sempre foi... Ele nunca se destacou em nada, ele nunca ganhou... Tudo que ele tentava na vida, ele não conseguia. Ele estudava para uma prova, ele não conseguia. Ele tinha o sonho de ser militar, ele não conseguia passar nas provas, não conseguia passar em exames físicos, conseguiu chegar lá por ajuda do pai, o pai dele era bem influente, enfim. Essa parte não. E ele sempre foi meio doido. Ele sempre foi meio doido, até nas viagens da Inglaterra ele sempre foi meio doido. E quando chega a Primeira Guerra Mundial e a Primeira Guerra Mundial acaba, ele fala para todo mundo que os nazistas, os fascistas, que o Hitler seria uma pessoa pior do que os comunistas, que se deixassem o Hitler ganhar na Alemanha, assumir o poder, fazer um exército, um dia aqueles nazistas se voltariam contra a Inglaterra. Ele falava isso para todo mundo, ninguém levava ele a sério. Ele falava para todo mundo que se o Mussolini, que tinha emergido que era na verdade uma seção do comunismo na Itália, que tinha feito o fascismo, ele falava para todo mundo, se o Mussolini ganhar dos comunistas dentro da Itália, se ele assumir o poder, se ele tiver exército, esses fascistas vão se voltar contra a Inglaterra. Porque a Inglaterra na época era o grande bastião do conservadorismo na Europa. Vocês entendem o que eu estou falando? E o que o governo inglês começou a fazer quando o Hitler e o Mussolini começaram a não seguir os acordos, os tratados que eram feitos entre eles? O que o governo inglês sempre fazia? Fazia um acordo. Na verdade, antes do Churchill, quem era o primeiro-ministro era o Chamberlain. Era o Chamberlain. E ele foi para a Alemanha, ele fez um acordo com Hitler, e quando ele voltou para a Inglaterra, ele ainda ficou mostrando assim, ó, fizemos um acordo. E aí Hitler meteu o acordo. E por que os acordos que o Chamberlain fazia eram tão populares? Por que ele chegava e ele mostrava para os ingleses que eles tinham feito o acordo? Porque ninguém queria guerra. Depois da Primeira Guerra Mundial, crise econômica, o pessoal passando fome, ninguém queria guerra. Então o Chamberlain, ele também tinha a população a favor dele, pedindo para ele fazer acordo. A guerra seria uma coisa extremamente impopular. Mas o Churchill batia na tecla que devia haver o confronto naquela hora, senão, enfim, algo de ruim aconteceria. E acabou que realmente aconteceu, todo mundo sabe a história, o Hitler realmente virou a... Enfim. E até então o Churchill era um deputado do baixo clero. E como ele era a única pessoa que tinha previsto o que aconteceu, ele começou a ganhar uma popularidade e autoridade muito grande, porque todo mundo estava errado e ele estava certo. E ele, por uma junta militar, ele assume como primeiro-ministro, vai para cima e ganha a guerra, felizmente. Enfim. Quando ele ganha a guerra, até então ele não tinha sido eleito pelo povo. Ali foi uma junta militar, foi os próprios parlamentares que votaram, que colocaram ele lá. Quando acaba a Segunda Guerra Mundial, foram decretadas eleições. Durante toda a Segunda Guerra não teve eleições. Quando acaba a Segunda Guerra Mundial, teve eleições. Quando tem aquelas eleições logo depois da Segunda Guerra Mundial, o que acontece? O Churchill ele tinha quase 100% de popularidade, ele tinha o maior jornal inglês com ele tinha imprensa, ele tinha as escolas, ele tinha a universidade, ele tinha praticamente toda a popularidade. Então quando chegou a eleição, então o que aconteceu? Ele perdeu, né? Perdeu. E foi o que realmente aconteceu, ele perdeu a eleição. Teve fraude. Não teve fraude. Não teve fraude. Ele perdeu a eleição. Por que ele perdeu a eleição? Porque qual era o slogan dele durante a campanha presidencial? Deixa-me acabar com a Segunda Guerra Mundial. O que era acabar com a Segunda Guerra Mundial? Era acabar com o Japão. Que
segundo Churchill, seriam os novos fascistas nazistas do mundo e que estavam realmente tomando conta da Ásia. E quem foi que ganhou a eleição foram os comunistas, que pela primeira vez assumiram o poder na Inglaterra, e os comunistas nunca tiveram muito voto. Desde que eles começaram, eles nunca tiveram muito voto. Eles começaram a ter bastante gente votando neles depois da Segunda Guerra Mundial. Ou eles assumiram em alguns países por meio do voto, ou eles quase assumiram. Eles começaram a ter uma votação muito boa. Por que os comunistas começaram a ter bastante voto? Porque é durante a crise, é durante quando está todo mundo acabado, que eles conseguem surfar na onda. Como é que eles surfam na onda? Eles falam que vai ter comida para todo mundo, que vai ter moradia para todo mundo, que eles não querem guerra, eles querem prosperidade, eles querem que todo mundo Historinha de distribuição de renda, de Assistência todo mundo tem que ter saúde. Moradia. Eles vendem o quê? Eles vendem uma ilusão, né? E qual é a grande diferença que a gente tem para a esquerda? Por que eu acho que é bem mais difícil você ser de esquerda do que de direita? Assim, qual é a grande diferença assim, da esquerda? Qual seria a grande vantagem nossa, da direita para a esquerda? O que vocês acham assim? Eu acho que é mais fácil ser direita por causa disso. O que vocês acham que é? Por que é mais fácil ser direita? Eu não acho que é mais fácil. Porque nós Eu acho que é mais fácil. Porque nós falamos a verdade. Fácil. A esquerda Não é mais fácil. não é Qual é a grande A vantagem? gente Qual é a tem grande que vantagem de se você ser de esconder. direita? E temos a verdade, eu acho que sim. É pela verdade, É é. verdade. Ela falou. Exato. Ela falou. Mas justamente a verdade acaba facilitando e dificultando ao mesmo tempo. De quem que Porque o as povo vai pessoas não atrás? gostam de ouvir a verdade. De quem que o povo vai atrás? Quem fala, As pessoas o grande problema querem hoje que a o gente politicamente enfrenta, correto, as pessoas não que querem ouvir a verdade. falso, mas tá falando o que tu quer ouvir. Ninguém, tipo assim, as pessoas não entendem que a verdade pode ser dura. Tchau, obrigado pela aula. Tchau. Pode cortar agora. As pessoas não entendem que é muito melhor uma verdade dura, mas que seja verdade, do que uma mentira floreada, entendeu? Só tem um defeito, eles têm a mídia, nós não tem. É verdade. Nós não tem, né? É, e a nossa mídia é ó, Temos. entendeu? É isso aí. É. Então, beleza, então vamos continuar aqui rapidão. Que a minha onde foi, ó. Então, assim, quando a gente fala que tem a verdade, enfim, o Churchill ele tinha a verdade do lado deles. Em algum momento, ele mostrou que ele estava certo. Ele tinha até o rei do lado dele. O rei, verdade. O rei ele nunca mandou nada, mas assim, ele também acabava tendo influência. O rei estava do lado dele. Isso aí. Então, beleza. Então, e o Churchill ele teve um segundo grande acerto, que só depois, porque ele tinha a verdade do lado dele, só depois, muito tempo. Por isso que, na verdade, o Churchill entrou para a história. Na verdade, não foi nem tanto por causa disso, mas as pessoas começaram a lembrar muito do Churchill na década de 50, 60. Não tanto por causa disso. Hoje a gente lembra mais por causa da Segunda Guerra Mundial, mas as pessoas que escreveram Churchill, muitas da década de 50 e 60, por quê? Porque o Churchill ele falava para todo mundo o seguinte. Primeiro, ele falava que o Japão seria a grande ameaça. E ele falava isso para os Estados Unidos. E o que aconteceu? O que os Estados Unidos fez? Tacou a bomba de Hiroshima e Nagasaki no Japão. Muito pelos alertas que o Churchill fazia. E ele ficou muito conhecido porque ele alertava que se não acabassem com o comunismo soviético ali, na década de 50, se os soviéticos tivessem tempo para fazer uma bomba atômica, eles usariam aquelas armas atômicas contra os Estados Unidos. E ele falava, Estados Unidos, acabem com os comunistas agora. Se vocês não acabarem agora, eles vão acabar com vocês, em algum momento. Eles vão usar as armas deles contra vocês. Ninguém escutou o Churchill, tinha perdido a eleição. Ele entra na história muito por causa disso. Porque as pessoas começaram a lembrar muito do Churchill durante a Guerra Fria. O Churchill tinha alertado e ninguém tinha dado bola para ele. Só para o final ser feliz, depois o Churchill volta a ser presidente da Inglaterra. Primeiro-ministro. Primeiro-ministro. Ele ganha a eleição depois, porque ele realmente tinha falado a verdade, que as pessoas viram que, enfim, que o que ele falava era verdade. Eles viram que a esquerda falava muita mentira. E eu acho que essa é a grande vantagem que a gente tem, pelo menos durante o tempo, que a gente fala a verdade. E, enfim, ele já estava com uma idade muito avançada, ele renuncia, enfim.
Mas depois tem uma outra guerra que ficou muito na memória das pessoas. Vocês já ouviram falar da Guerra do Vietnã? Na Guerra do Vietnã você tinha o Vietnã do Norte, que eles queriam implantar o que no Vietnã? O comunismo, né? Eles eram patrocinados pela União Soviética. E tinha o Vietnã do Sul, que era patrocinado pelos americanos. E eles, enfim, queriam um mercado liberal, enfim. Quem foi ganhar a guerra? O do Norte, né? O do Sul começou ganhando a guerra. Eles bombardeavam o Vietnã do Norte. Mas o que aconteceu? A partir do momento que a imprensa começa a divulgar nos Estados Unidos que está havendo um bombardeio patrocinado pelos governo americano dentro do Vietnã, ó, tá tendo bombardeio no Vietnã e quem está patrocinando esse bombardeio é o governo americano. O que o povo americano começa a falar? O que o povo americano começa a falar do próprio governo? Que vocês são fascistas, que não pode ter guerra. No papinho de sempre. Assassinos e tal. E vocês já ouviram falar dos hippies? Foi durante essa época que os hippies começaram. O que os hippies falaram? Não, sem guerra, queremos paz. Paz e amor. Paz e amor. Faça amor, não faça guerra. Make love, not war. A Bíblia fica perfeita, você também não assim isso. Então, E assim, até os veteranos da guerra do Vietnã, quando voltavam para os Estados Unidos, Eles eram eles eram discriminados. rechaçados, eram discriminados, né? Foi bem tenso. Muitos se mataram, né? Muitos se mataram. e vocês lembram do 11 de setembro? Qual? De 73? Ah, a Veri Eu não lembro, mas eu sei. A Veri lembra. O que você tava... Ô, Nara, o que você tava fazendo no 11 de setembro? Eu tava dormindo. Era criança. Era uma bebê. Gente, Olha, nesse eu tava lá abrindo decorado. Eu tava no telemarketing. Oi, Edu, o que você tava fazendo? Eu tava me preparando pra ir pra escola. Na época eu era moleque. Tava Dragon Ball Z, tava... É verdade. Ele disse que eu tava deitada. É verdade. eu tava trabalhando. Dragon Ball. trabalhando. Ela queria pedir a virar de irmãozinho, né? Eu tava dando aula. Nossa, Nossa, eu tava trabalhando também. Não, todo mundo lembra o que tava fazendo no 11 de setembro, né? Sim. Imagina os Foi americanos. terrível. Sim, Nossa, Imagina os americanos. Se você quiser desconto em qualquer hotel dos Estados Unidos, se você quiser comprar uma casa barata nos Estados Unidos, você pergunta qual é a casa 911 aqui do bairro. Nossa. A pessoa não quer morar na casa 911. O americano não quer morar na casa 911. O americano não quer se hospedar no quarto 911. Que ótimo, gente. Vocês entendem o que eu tô falando? Sim, Vai para os Estados Unidos perfeitamente. e procura 911. Mas essa história do seguro é sinistra, Quente, né? né? Que já tá- Calma que você escutou e eles não escutaram. Calma. Oi? Calma, você não pode falar. Calma. Spoiler, amor. Spoiler não. Quem tá dando spoiler? Quem era o grande vilão do 11 de setembro? Quem ficou como grande vilão? Vocês lembram? bom, segundo a grande imprensa, o Osama Bin Laden, O Salabim, né? Mas eu não acredito que ele agiu Que, tipo, sozinho, sozinho, teve gente por trás. Inclusive teve até o Rockefeller Isso. financiou Sim. o 11 de setembro, ele patrocinou. Gente, porque por acaso também Cuidado, eu ouvi tá falar falando. que teve o negócio dos radar lá que estavam desligados, como se fosse um Ah, é negócio. verdade. Tem tudo isso. É Então, verdade. assim, é muita coincidência. Ah, isso é verdade. Muito É verdade. estranho, né? Ainda tem isso. É tipo assim, é como vazar um vírus de dentro de um laboratório, né? É tudo muita coincidência. Beleza. Então, vocês sabiam que a família Bush e a família Bin Laden fazem negócios desde a década de 80? Que eles sempre foram parceiros comerciais. Eu sei que a família do Osama é uma família, não sei se era ou é, É uma das muito grandes, rica, é uma muito das rica. grandes famílias do mundo. E vocês sabem que a bolsa despencou ali, né? Lógico. E quando a bolsa despenca, alguém ganha com isso. Alguém está prevendo isso. Muita Sabe- gente já tinha vendido, por acaso teve outro desses movimentos, provavelmente, que a gente observa hoje, como quando estourou a pandemia. Antes de estourar a pandemia, tinha uma galera vendendo, tudo aquilo que ia cair antes já venderam, sabe? Alto. É incrível. E na bolsa você pode apostar vendido também. Existe mais jogada dessa na bolsa. Então, ó,
Rapidinho, não tem nada a ver, agora que eu lembrei, eu vou falar rapidinho, daqui a pouco eu volto com esse setembro. E sabe como é que a família Rothschild ficou a família mais rica do mundo no século XVIII? A história é a seguinte, eles tinham, vocês lembram da França, quando Napoleão ele estava dominando todos os povos da França? Sim, sim, a gente estudou. Eles estavam sendo patrocinados pela família Rothschild, e a família Rothschild patrocinava os dois lados, beleza? E eles tinham espiões dos dois lados da guerra. Mas, quando a Inglaterra eles vencem a guerra, a primeira pessoa a saber, as primeiras pessoas a saberem foram os espiões da família Rothschild. E como eles tinham imprensa e eles tinham um aparato de informação muito grande, eles começaram a divulgar que tinha sido um desastre. Aí eles começaram a operar na bolsa, vender ações. As pessoas, se a família Rothschild, que tem grandes informações ali, estão começando a vender na bolsa, todo mundo tem que vender na bolsa porque o Napoleão venceu a guerra. Se o Napoleão venceu a guerra, a gente vai ter aí a nova ordem, enfim, vai ser um desastre. E a família Rothschild começou a passar isso para as pessoas. E a partir do momento que as pessoas descobrem que quem venceu foi a Inglaterra, e começa a comprar, sabe, a família Rothschild ganha praticamente tudo na bolsa, porque eles já sabiam o que acontecia, já tinham se antecipado a isso. E as pessoas estão ali comprando da família Rothschild, eles estão enriquecendo, e quando acaba ali entra no século XIX, eles estima-se ali que 1/5 da riqueza do mundo inteiro está nas mãos deles. E eles usam aquele dinheiro muito para patrocinar a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Mas foi ali, mexendo na bolsa, que no século XIX... século XVIII, eles conseguiram assim, colocar quase 1/5 da riqueza do mundo nas mãos deles. E muito parecido aconteceu no 11 de setembro. Assim, muito parecido. Eu não sei assim, exatamente quem foi que operou, vendido antecipadamente, mas muito parecido ocorreu. Teve uma queda absurda na bolsa, muita gente ganhou muito dinheiro. O que eu quero dizer é o seguinte, além disso, além das famílias Bin Laden e Bush fazerem acordos desde a década de 80, o Bush ele não conseguiu governar, né? Vocês sabiam disso? Havia muita suspeita que ele tinha entrado por fraude, tinha um congresso extremamente oposto a ele. A própria família dele não é bem popular nos Estados Unidos. Havia muitas suspeitas. Será que ele era mais pressionado que o Bolsonaro? Teve aquele escândalo dele, parece também, não foi? De falar que ele tinha traído, não sei, estava tendo um caso com uma das funcionárias lá. Teve uma história. Teve isso também. E o George Bush ele simplesmente ficava conhecido como um presidente que ficava viajando pelos Estados Unidos. Porque ele não conseguia governar e ele tentava ter alguma popularidade. Ele tinha achava ele meio de burrão também. Ele tinha apelido de jogador de golfe. Ele falava onde ele ia nos Estados Unidos, ele só quer saber de jogar golfe. Sabe? Porque ele não conseguia realmente governar. E por coincidência, logo depois que teve aquele atentado, ele começa a ganhar apoio do Congresso, ele fica uma pessoa popular, ele começa a conseguir implantar as medidas que ele tinha prometido em campanha. Até então ele não conseguia. E outra coisa, que há indícios que pode ter sido uma coisa que não foi tão assim, que não foi tão ao acaso, né? O dono das Torres Gêmeas, há um seguro que ele tem que renovar de tempos em tempos, né? Por um acaso, ele insistiu muito para que o seguro fosse renovado e se incluísse atentados terroristas. Algumas semanas antes do atentado terrorista ocorrer. Se tem uma pessoa que ficou bilionária e faliu a empresa de seguro que forneceu esse seguro para ele, foi esse cara. Né? Esse cara aí ficou bilionário. Que coincidência. Mas é que anos antes, isso eu acho que foi nos anos 80 ou 90, houve uma explosão num dos anexos do World Trade Center. 94. 94. E foi atentado também. Então, eu acho. Pode ter sido pode ter sido por isso também. E aí acabou sendo incrivelmente uma coincidência. E vocês já viram o vídeo da reação do Bush quando ele ficou sabendo que estava tendo ataque? Sim, ele estava numa escola. Eu estava numa escola infantil, né? Infantil, uma escola para criança, né? E assistindo. Há quem diz assim que antes do atentado, né, ele falava para a criançada repetir, né?
Fala prédio, a criança falava prédio, falava avião. Ele tava participando, né? É, ele tava. E quando ele ficou sabendo que estava Nem tendo se abalou. ataque, ele não se abalou. Ele, não, assim, eu acho que Foi assim. ataque? Não, eu não vi isso, foi assim. porque o vídeo que eu vi foi o cara falando pra ele alguma coisa, ele tava ali tipo, um palquinho assim, falaram pra ele e ele ficou assim, tipo, ele tava bem. Ele tava tipo, isso aqui tava. E aí ele fica tentando absorver aquilo lá. Eu vi mais uma reação de choque. Assimilar, assim, então. Mais uma Eu não reação tava de. acreditando, né? Oi, deixa eu ver se eu entendi bem. Incrédulo, né? Não, Meio como tipo assim, assim, tipo. imagina se você é presidente do Brasil e o Brasil tá tendo ataque. Qual seria a reação do Bolsonaro? É que Ele ia levantar e o Bolsonaro tem um galera, perfil diferente, né? eu Eu acho tenho que uma quando a coisa pra pessoa resolver reage, e infelizmente eu vou ter que sair, Sim, daqui. tem que E ele averiguar, ficou checar as informações. ali, ele ficou O parado. que era mais importante? Ele tá lendo ali pras crianças ou os Estados Unidos estava sendo atacado? Ele vai dizer, eu vou checar aqui a informação, tá Não, ok? calma aí que eu tenho que ler o livro pras crianças, sabe? É. Calma aí que eu tenho que terminar de ler aqui o livro, É, entendeu? não, Tipo, Não, Ele Não, e o ficou, Pentágono caindo Ele no ficou, Pentágono. ele não foi embora logo, ele ficou, né? ele ficou. É, Ele ficou, esperou acabar a aula. foi doidão. Nossa. É texano, cara. É Ó, aqui, ó, o É estado estranho, dele. né? É daqui, estranho. ó. É o Texas. Ele Texas. podia ter disfarçado. É estranho isso aí. E daí, coincidentemente, alguém filmando também. Eu fico pensando, né? Tipo, Não, O mas presidente sempre tem alguém É que é filmando. normal que ele vai lá, é Não, presidente, é o né? presidente, né, dos Estados Unidos, sempre vai ter alguém vai ter alguém filmando, filmando. até pro histórico da escola. Aham, segurança, tudo isso. É, tudo. Enfim. então, Tá beleza. querendo conspirar contra o presidente. Tô percebendo. Tá querendo O conspirar contra texano. o presidente. Texano. Pessoa que É meu mais, amigo. Ah, Maurício. pessoa Ele é que texano. mais. Eu já tive junto com Avisa que ele. ele é texano. Tô Eu falando também sério, quero. não é brincando não. Olha aqui, ó. Junto Já. com o Bush pai, Bush filho e o Jimmy Carter. Já tive com os três. Sério? Você tá de zoeira. Caramba, que legal. Nós tivemos um congresso na Inglaterra e eles tiveram os três juntos lá. Que Então, legal. Fui ó, cantar lá. George Bush, se você tá vendo, if you are seeing me right now, Eu tô brincando. kiss Você for you. Então, beleza, ó. Então teve. E assim, uma coisa que eu queria perguntar pra vocês: vocês acham que uma guerra é uma coisa popular ou impopular? Um confronto, em geral. As pessoas gostam ou não quando há um confronto? Não. Ninguém Não, acho que gosta. Ninguém é gosta de guerra. Popular. Todo mundo quer paz. Você acha que se no Brasil houvesse um confronto, porque a gente sabe que o Brasil hoje está dividido, se houvesse um confronto, as pessoas que só a maioria que não acompanham política, elas iam achar aquilo bom ou ruim? Ruim, péssimo. Porque eu não tô entendendo nada, né? Tá tudo assim. É. Então, assim, E já reclamam que já tem É conflito que assim, agora, né? ó, Acho que elas só iam achar bom o confronto se por acaso fosse cortada a TV delas. A TV cortou e elas vão querer partir pro confronto porque não tem novela, não tem Big Brother. daí- Exato, exatamente. É. Cortou a novela, Tem nada. acabou. Aí Gerou eles meu se Big Brother, Isso, meu Big Brother. Cortou a Rede Globo. Se cortar a Rede Bobo, baile funk, essa porcaria. A Band também Tirou tá o Eu ia falar milhão, porra, o né? povo já pira. Aí o povo pira, né? É. beleza, galera. Desculpa. Ó, a última manifestação foi que dia? 7. 7. Histórico, hein? E por que é 7 de setembro? Por causa da... Independência. E como é que foi feita a independência do Brasil? Não foi calmo. É. Pronto leve, assim, quase nada. É. Mas foi Foi bem aonde? Mas Foi a aqui declaração Foi com de emoção. Foi aqui no... Foi Vai fazer emoção. declaração. Foi com emoção. Tá bem. Tá bem. Então, eu vou falar o seguinte. Proclamação. A Foi aqui no independência, Ipiranga, né, Renavan? Bem pertinho. aqui. caindo meu cílio. O Brasil, ele era grande coisa de Portugal, né? Tipo, o Brasil ele era independente financeiramente. E Portugal dependia financeiramente do Brasil. Então, quando o Brasil começa a querer ficar independente, quem realmente não queria que isso acontecesse eram os comerciantes portugueses, que eram as pessoas mais ricas de Portugal, e eles começaram a patrocinar para que o exército português viesse ao Brasil e não deixasse que o Brasil se tornasse uma monarquia. Vocês entendem o que eu estou falando? Então começa a haver um confronto entre os militares portugueses que estavam no Brasil e o Dom Pedro I. Qual é a reação, o que o Dom Pedro I começa a fazer para conseguir driblar essa situação que ele estava com os portugueses? Primeiro, ele começa a escrever muito,
Começa a escrever e, assim, imagina, a maioria da população era analfabeta. Ele começa a viajar pelo Brasil, a cavalo, inclusive quando ele proclama a independência. Onde é que foi a independência do Brasil? Não, lá no bairro onde eu vendo As apartamento. margens plácidas. Que ele tava em viagem. Ali eu vendo apartamento, bem ali, tem inclusive vista. Ele tava em Pode viagem a São ser uma Paulo. pessoa, hein? Ele estava em viagem a São Paulo por quê? Porque ele queria mostrar o que? A popularidade dele. Onde ele ia no Brasil, ele era muito popular. Entendeu? E quando ele estava aqui em São Paulo, ele foi totalmente aclamado pelos paulistas. E por que ele declama a independência aqui em São Paulo? Vocês sabem? Porque ele começa a receber... Porque ele tentou fazer de tudo. Ele recebeu uma carta Isso, do aeroporto. Ele tentou fazer de tudo para não fazer o confronto com os portugueses. Ele tentou de tudo. Sabe? Ele enviou deputados brasileiros para Portugal, foi rejeitado os pedidos dele, ele tentou fazer um reino português, um reino do Brasil, ele tentou de tudo, mas os portugueses queriam que o Brasil fosse colônia e não abrir um pé disso. A partir do momento que o pai dele começa a ser rechaçado em Portugal, o pai dele começa a falar, olha só, aqui a gente não tem mais chance. E que os portugueses começam a querer mandar através de cartas para o Brasil, ele fala, eu não vou mais obedecer às cartas dos portugueses. Eu não vou mais obedecer às ordens dos portugueses. Ele estava recebendo cartas, ele estava no cavalo, ele estava recebendo cartas, os portugueses falam o que ele devia fazer. E ele fala de uma vez para outra, eu não vou mais obedecer português nenhum, sabe? Ou o Brasil agora vai ser independente ou vai ter guerra. A partir do momento que houve uma desobediência, sabe? Vocês viram o que foi a fala do... Eu não vou falar o nome dele porque tá no... Do B, do... Sim, JB, tá. O que ele prega muito? JB. O que ele prega muito na fala dele? Liberdade. Não, liberdade, mas... Guerra. Se depender, deixa aqui. Mais. Desobediência. Sim. Não existe mais. Sabe? Ele começa, tipo, é muito parecido com a independência que o Brasil teve. Ele viajou pra caramba, pra mostrar a popularidade dele. Dom Pedro era a mesma coisa. E o Brasil realmente se torna independente quando ele para de obedecer ordens de pessoas de fora. E por que foi tão difícil a independência no Brasil? Na época de Dom Pedro tinha o centrão? Vou falar agora. Por que foi tão difícil a independência no Brasil? Qual era a maior dificuldade que tinha a independência no Brasil? Lex Luthor. Lex Luthor. Infraestrutura. Também. Mas, infraestrutura, é verdade. Mas não tinha um Tarcísio ainda. Mas Pena. o norte do Brasil e o nordeste do Brasil era muito mais conectado a Portugal do que ao Rio de Janeiro. Era muito mais fácil você viajar de Portugal para o Nordeste do que do Nordeste para o Rio de Janeiro. Então eles obedeciam a ordem de Portugal. Eles obedeciam. Norte e Nordeste para Portugal. Isso. Tá Porque na Norte e Tá Nordeste pela distância, mas Cadê o mapa mundi? A Né? Adoro distância essas era. pessoas que têm geografia na mente. Então, a partir do momento que eles estavam obedecendo ordens de Portugal, mas assim, o Rio, São Paulo, o Sul, o Centro, ninguém mais obedecia ordens, mas eles obedeciam ordens, sabe? A partir do momento que eles obedeciam ordens, não era uma independência ainda. Enquanto a gente está obedecendo, a gente não é independente. Então, teve muitas guerras na Bahia, Maranhão, ali teve muitas guerras. Pernambuco. Ali foram muitas guerras. Mas a parte do Brasil que não obedecia mais a Portugal foi uma coisa bem mais fácil de você fazer, né? Quando Napoleão ele entrava nos países, no século XVIII, ele era aclamado pela população que ele estava entrando. Vocês sabiam disso? Eu já falei isso, né? Quando o Napoleão do século XVIII, todo mundo, por quê? Porque queria o livre mercado, não queriam mais a monarquia, eles achavam que eles queriam as leis, eles queriam a república, eles achavam que aquela ideia de república que o Napoleão trazia para o velho mundo era uma coisa bem legal, sabe? E a partir do momento, e qual foi a grande coisa que as pessoas não gostaram da república? Foi que na república tinham impostos muito pesados para sustentar uma máquina muito grande. Eles não queriam ficar sustentando vinho de Napoleão, vinho de exército, vinho para os militares. Enfim, eles não queriam sustentar a máquina pública.
Entendeu? A partir do momento que o povo se revolta contra a máquina pública, o regime de Napoleão começa a cair. Isso porque as monarquias elas se juntaram várias vezes, o exército da monarquia se juntaram várias vezes para tentar ganhar do exército de Napoleão, e por 6 vezes eles perderam. Napoleão não era o maior exército, mas militarmente eles ganhavam. Ele só foi perder a guerra mesmo para a Inglaterra quando internamente as pessoas começaram a parar não quiseram mais aquele regime que ele estava pregando. Aquele regime da república, começaram a desobedecer. E uma coisa que era muito forte naquela época é que foi um cara da Tchecoslováquia, República Tcheca, que ele cortou o próprio cabelo para conseguir dinheiro e dar dinheiro para a causa que tipo, a própria população estava juntando dinheiro para formar um exército amador para que fosse em confronto com o exército de Napoleão. Vocês entendem o que eu estou falando? E tinham pessoas que doavam cabelo para conseguir dinheiro para dar para o exército amador. Tinha pessoas que davam roupa do próprio corpo, que vendiam a casa. A partir do momento que as pessoas começaram a abrir mão daquilo que elas tinham em prol de uma causa maior, sabe? O Napoleão começou a perder guerra interna, sabe? Muitas vezes eu acho que isso é muito grande na história, até o que a gente teve agora no Afeganistão. Exércitos amadores muitas vezes ganham de exércitos bem treinados. Por quê? Vocês sabem? Porque muitas vezes os amadores, eles não são previsíveis. Muitas vezes os exércitos bem treinados, eles são bem mais previsíveis. Você sabe o que eles vão fazer. Por isso que às vezes as pessoas falam, em 64, quando teve o exército contra as guerrilhas, era fácil você dar tiro em guerrilheiro. Não é tão fácil você dar tiro em guerrilheiro. Não é tão fácil você acabar com guerrilha. Porque guerrilha é imprevisível, você não sabe o que eles vão fazer. É tudo louco. E você não sabe onde eles vão estar. O exército, você sabe onde eles estão uniformizados, eles estão certinho. Quando você está fazendo parte de uma guerrilha, ele pode estar do seu lado. Guerrilheiro é tipo entender as frases da Dilma. Ele pode estar do seu lado e você não sabe. Então assim, o povo tem uma arma muito forte, que é a desobediência. A gente, por exemplo, o próprio Patriotas pela Liberdade, talvez se eu tivesse muito dinheiro, fosse uma coisa bem mais previsível o nosso próprio ativismo, sabe? Ou você acha que eles iam prever que a gente ia vender churrasco, que a gente... Eu nunca vi churrasco. Água, cerveja. Pro Renavan nem existe churrasco. Ainda não foi visto, não foi. Eu vi. Eu não tive oportunidade. Só que a gente já tá no Edu Sports, ó, porque se eu tivesse bastante dinheiro mesmo, eu tinha alugado uma coisa, eu nem ia pedir pro Dido, sabe? Mas agora a gente pode também vender churrasco caché, né? Caché. Fala bonito. Vender caviar. Caché. Mas já a manifestação da esquerda, o jeito deles é muito mais previsível porque eles têm dinheiro. Eles têm sindicato, eles né? têm Tem sede. sindicato. Cesta básica, Tem a China sanduíche agora. de mortadela. Agora tem a de embutido. Agora é cerveja agora. Boeira. Gente, Jorge eles Souza. estão Ô, Boeira. super Amanhã vai ter- Os dois do Sul aí, ó. Amanhã vai ter cerveja na Paulista. Sim. Ele vai Benito. estar lá. Eu vou pra lá só pra tomar E uma. a chamada? Já Porto E a Alegrense? chamada deles lá pro dia 12 Ele é do sul agora? do estado. Bora lá. Gente, Amanhã vai ter cerveja na eles fizeram, Paulista. Ele vai estar fizeram uma lá. chamada, Vamos mas matar os assim, caras. tipo, tirando Não, Deus, eu vou pra entregar os caras o no Nem palco. fala. vai ficar sozinho Eu aqui. vou pegar os caras no palco. Movimento bobo. Eu quero que. Eles eram do meu eu quero lado. que eles Olha. briguem. Meu, aquele MBL. Eu quero mais Eu não tô quero acreditando que nisso eles amanhã. Alguém tinha que ir lá briguem, olhar. eu vou ficar comendo Não, amanhã a gente pipoca. Amanhã alguém vai estar olhando. Vamos. Não, mas Maxime, eu vou pegar os caras no palco. Vocês vão lá amanhã? E com o saquinho de Eu quero pipoca lá. ali. O Congres me colocou naquele vender grupo. churrasco. Os caras vão agora no esquema pra pegar o... Aquele cara Eu tô do no médico, grupo. a mamãe falei com Não, tá gravando aqui. Ah, foi Você mal, não vai. Ó, mas você edita essa parte. Aqueles baita idiota. Ah, eles não vão ver, né? Já vai ter passado. Já vai ter passado. A hora que ele divulgar esse vídeo aí, já Aí não vai poder vai ser voltar depois, né? Ele só vai divulgar isso do 13 pra frente. Corta esse pedaço. Corta esse pedaço. Pega e fala, Acho que a gente é bom, a entrega. Eu entrega pra esse cara. Eu vi. Que eles fazem o Aí não tá muito bem previsível o negócio lá.
piadinha do Flávio, do Carlos, não sei o Mandou que, muito porque bem. tem inquérito. É bem tem previsível, prova. é bem Ele que abre esse inquérito e fica 4 anos. Ele acabou de falar que é bem Ele fala que o Bolsonaro tá 4 anos aberto. Até agora não acharam Você nada. acha que se tivesse encontrado qualquer Tá coisa, com teria esse negócio, tirado tá com isso. Vamos voltar ao assunto, Não né? acha nada. Vamos Nós chamaram com aquela boca e fica Não tem nada de quieto. Vamos continuar o assunto, você tá termina aí. Vamos voltar ou vamos acabar, gente? Tá bem previsível, né? Pessoal, Volta ou acaba? Ô, foco. foco. Ponto de concentração, vai. Então, beleza. Então, pra acabar aí, são 8h40, eu tenho que entregar 9 horas. Caramba, rapidão. Nossa, passa rápido. São 8h40, então. Tempo passa, tempo voa. É pouco. Então, beleza. Então. Eles continuam numa Ó, boa. vou falar uma coisa agora, vou falar uma coisa. Na Bíblia, qual era o único povo que não tinha rei? Ué, Israel. Israel era o único povo que não tinha rei? É o único povo que não tinha Quem rei. falou isso? Governado por juízes. Governado por juízes. É, Israel não tinha. Só era... E quando o povo judeu pediu o rei, o que Deus falou pra eles? Não. Que o rei ia oprimir eles. Vocês vão se ferrar. Não, é que na verdade Rei Deus fala assim, beleza, vocês querem rei? A gente vai te dar um rei, mas só que vocês vão quebrar a cara. Né? E Quando tiver um rei bom, beleza. Não Quando é minha tem um rei vontade. ruim, Mas se vocês estão pedindo, É. eu vou lá. Mas se preparem aí. se prepara que vocês vão tomar nos olhos. Pergunta quem é o Tomamos até hoje. E o primeiro Melhorou rei, agora, né? Isaú. Não, ó, e quando Deus fala, ele fala o seguinte. Ele fala, ó, vocês querem o rei? Tudo bem. A gente vai dar um rei pra vocês. Mas sabe o seguinte. O rei ele vai pegar as melhores mulheres, as suas melhores filhas e vai botar pra dentro do palácio pra fazer os pães, pra tomar conta da colheita dele. Ele vai pegar os seus melhores filhos e os melhores filhos da nação vão ser os guerreiros, os soldados para proteger o próprio rei. Ele vai pegar a melhor colheita que vai ter que tem na nação e aquela colheita vai servir para alimentar o rei e os próprios filhos dos reis. Vocês entendem? Então assim, o Deus, E assim nasceu Deus a já... política. E assim nasceu o STF. A louca. Não, assim, como é que é mesmo? Ah, tá, eu vi. E ele também queria os vinhos só premiados, né? Porque se não tivesse passado por alguns prêmios lá, não pode As nem lagostas. aceitar. Judeu não come. Então assim, a figura de presidente, a figura de deputado, não é uma, a figura do político não é uma coisa natural, não é? É um cargo que Deus não queria que tivesse. Mas agora a gente pergunta, há políticos que são eleitos por Deus? Sim. 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 E aqui no Brasil a gente já teve? Sim. Estamos tendo agora. É, já tivemos. Na nossa história, quais foram os políticos assim que você olha e fala, esse aqui Jair foi... Messias Bolsonaro. Bolsonaro. Não, mas a gente não fala esses nomes, gente. Ai, por causa gente. que não Falam tanto que eu posso. Não, tô falando nossa história, Dom Pedro, antes de Dom Bolsonaro. Pedro. Nenhum? Pra mim, ele é o melhor de sempre. Eu também acho. Dom Pedro. Não, tem mais 5. O Enéas, Tem mais 5 que eu acho. Foco. Você já ouviu falar da Princesa Isabel? Já. Você sabia que a Princesa Isabel é considerada santa? Que ela fazia milagres. Santa Isabel? Nossa. Tem até uma igreja em homenagem a ela, lá no centro. Tem até a igreja. Não, a cidade de Santa Você não Isabel. sabia Eu não não? sabia disso. Sim, É católica e não sabia. No centro? Não, não E ele tem uma Santa Isabel. é católico e sabe aí, ó. Quem é Santa Isabel? Acabou de falar. Tá prestando atenção na Então, aula? a Princesa Isabel que governou o Brasil em alguns momentos. Que tirou a escravidão do o Brasil. que eu quero dizer é o Que seguinte, deu a lei áurea. A figura Não do sei. político não é uma coisa que Deus queria que tivesse. Mas já que tem, ele realmente coloca pessoas... Enfim, Algumas pessoas com uma inspiração a mais aí. qual foi o primeiro rei de Israel? Isaú. E Saul, ele foi ungido Sim. pelo Espírito Santo para que ele se tornasse rei, não é? É. Sim. Deus usou Samuel. E Samuel era a pessoa que o povo queria que fosse rei, né? É. Mas Isso. Deus foi crucificado por um movimento Mas ele político. falou, o Samuel era a interlocução de Deus para que ele, Os povos para que o povo soubesse que
Ele não queria o rei, mas enfim. O Saul, ele começa muito bem o governo dele. Ele ganha muitas guerras. Mas a partir de que momento que o Saul, ele começa a cair, ele começa a pecar, ele começa a perder o que o Espírito Santo sai de Saul? Quando que foi isso? Foi quando Saul começa a temer mais os inimigos dele do que obedecer a Deus. Começa a fazer acordos. E ele, Começa mais desobedecendo. e ele deixou um vivo. Você tá sangue no olho com a corda. Viu? Tá de sangue no olho com a corda. Não, vou te dar E ele deixou, Um grande exemplo. ele deixou o inimigo vivo, era pra matar um. Ele deixou, Começar a influenciar a Não, cultura. gente. ele deixou um vivo que Deus falou, era pra matar aquele lá, ele deixou vivo, parece. Não foi um. Também tem essa Foi história. Samuel É. que falou pra ele, Deus tá mandando você matar ele. É. Não sei o que, vou usar eles, vou usar pra me servir, que não sei o que. É isso aí. Aí depois ele fugiu. É. E tem outra coisa também, assim, que é o holocausto. O holocausto de animais, né, pela purificação dos pecados e tudo mais. Isso aí era uma coisa que somente a tribo de Levi que tinha permissão, né? E Saul fazia o holocausto e não tinha autorização para Deus para fazer isso. A tribo de Judá só começou a ter autorização para fazer o holocausto a partir de Davi, que foi o sucessor de Saul. Isso. Entendi. Então vamos lá. E Saul, ele começa a ter, assim, o Espírito Santo sai de Saul quando ele começa a desobedecer a Deus, e ele começa a temer os próprios soldados que estavam com ele começa a temer a própria reputação e para de obedecer. Até porque os soldados gostaram, né? De Saul ter poupado as ovelhas, de Saul, enfim. Ele começa a fazer mais para os soldados do que para Deus. E ali o Espírito Santo sai de Saul, e o Espírito Santo ele vai para uma outra pessoa, enfim, que seria o rei depois dele. E o Saul ele começa a ter muita inveja desse futuro rei que seria o rei de Israel. E quando Deus vai eleger o próximo rei de Israel, ele pega quem? Ele pega a pessoa mais preparada, a pessoa mais inteligente. Não. Maior, mais alto e Na verdade, o preparado. Espírito Santo já estava com Davi desde gurizinho, olho né? azul. Desde pequenininho. É. Guri pra ela falar. Querendo abrir. Deus pegou o esquecido. A Bíblia É, o fala, né? menor. Menos ele. O menor da casa melhor. O menor da casa de Judá. É, Jessé. Não é Jessé? Não, é Davi. Davi. Não, o pai. O pai dele não era Jessé? Sim, mas tá falando do menor que era Davi. É o Davi. Era o apacentor das ovelhas. É o... E quando as pessoas Então, que não leram a Bíblia cara, pensam em Jessé. Davi, o que elas O filho de lembram? Jessé. Do rei que matou o gigante, Golias. Golias. É. Davi e Golias, né? Verdade. Como é que começou a história de Davi e Golias, vocês lembram? Brigando. Quem era Golias? Que Golias Filisteu. fazia? Os filisteus eram da Golias era o gigante. gigante. Era os filisteus. O que ele fazia que Davi ficou irritado com ele? Afrontava o povo de Deus. Afrontou o povo de Deus. Ele todo dia ele Afrontava. ia em frente ao exército israelense e falava: se vocês joguem o melhor guerreiro de vocês, E se esse daí me vencer, eu posso, toda aqui a nossa terra, todo o nosso povo será escravizado por vocês podem levar tudo. Mas se eu vencer essa batalha, vocês serão nossos escravos. Até então, porque ele estava em desvantagem, né? Por causa de Golias. E Golias era um guerreiro que tinha treinado a vida inteira, que tinha, na Bíblia fala 2,90 metros, se eu não me engano. 2,90 metros. por aí. E por que o Tipo Saul, Gulliver. por que o Saul escolhe Davi? Quais são os argumentos? Não, o Davi vai lá e pede pra ser escolhido, né? Não. Na verdade, o Davi... Não se candidata. Ele se pede, candidata. né? Então, o Davi, ele já está com a unção do Espírito Santo. Ele está com a unção do Espírito Santo, que já seria o rei. Mas não tinha reconhecimento do povo. Não tinha reconhecimento do povo. Ele já estava ungido. Os irmãos do Davi eles estavam na guerra. Eles estavam no fronte do exército israelense. E o pai de Davi fala o seguinte pro Davi: Davi, pega essa... Davi, vem cá. Tipo, o Davi estava ali cuidando das ovelhas. E o pai do Davi fala: Davi, vem cá que eu quero falar com você rapidinho. Aí Davi: opa, vou pra guerra. Agora chegou a minha hora, vou pegar a espada. Agora vai começar a diversão. Você pega essa comida aqui, você leva para os seus irmãos que estão na guerra, sabe? E o Davi, que já tinha sido ungido rei, que tinha Espírito Santo com ele, teve a humildade de pegar a comida dele e levar para os irmãos que estavam na guerra. Mas a partir do momento que ele chega lá na guerra e está levando a comida para os próprios irmãos,
que estão lutando a luta que ele queria estar, ele vê uma oportunidade. Qual a oportunidade que ele vê? Que era aquele gigante que estava afrontando a tribo de Judá, estava afrontando o povo judeu. E o Davi ele escuta aquilo e ele vai direto para Saul. E o que o Saul fala de começo? Davi, você é pequeno, esse daí é um gigante, ele treina desde que ele nasceu. Você não foi treinado para lutar contra um cara desse. Qual é o argumento do Davi? Vocês eu matei um leão. Ele fala, quando a ovelha estava na boca do leão, eu fui lá e matei o leão. Quando chegou o urso para afrontar as minhas ovelhas, eu fui lá e matei o urso. O que vai ser esse gigante perto daquilo que eu já fiz pelas minhas ovelhas? E o Saul ele entende aquilo e deixa Davi, e Davi, enfim, vocês sabem a história, mas o que eu quero falar é o seguinte: mesmo ele estando, ele estava ali esperando uma oportunidade, sabe? Ele estava ali, ele sabia que ele seria rei de alguma forma, mas ele teria que pegar oportunidades que viesse e agarrar aquela oportunidade, e aquela oportunidade apareceu quando ele estava levando comida para os próprios irmãos, sabe? Então, assim, eu acho que a gente também tem que ver, às vezes, sabe, a gente está numa situação de inferioridade, mas às vezes a gente tem uma oportunidade de demonstrar nossa força e a gente não vê isso, sabe? A gente tem o exército, a gente tem a unção, a gente tem o exército, tipo assim, quando o céu se abre pra gente, tem uns poderes que a gente nem imagina, sabe? E ele fazia algo assim tão bonito que ninguém via, né? Era assim, que é o bom pastor, ele unge as ovelhas. Ele ungia as narinas das ovelhas, para elas não ficar cheirando os animais mortos, né? Porque elas iam lá cutucar. E se não ungisse, os mosquitos iam entrar, tudo, elas iam ficar loucas. E ele não, ele ungia a narina de cada ovelha. Deus ele torna os humildes gigantes, né? Ele tem amor pelos servos, pelos humildes, para aqueles que servem, que têm, né, essa humildade, né? E Deus levanta, ele fez isso com José do Egito também. José serviu em tudo, né? Foi castigado, foi perseguido, foi quase morto, foi tudo pelo Deus. Mas ele levanta. Virou governador. É isso que Deus faz com os humildes, né? E com os soberbos, Deus abate. Ó, que nem aquela parte lá que você falou do exército amador vencer o exército profissional, né? Isso aí tá até em Coríntios, né? Que Deus usa as coisas mais loucas desse mundo para confundir as sábias e usa as coisas mais vis e insignificantes para confundir aquelas que significam alguma coisa. Os que não são para confundir os que são. Exato. E quando Davi vira rei, ele pisou no palácio. Qual foi a primeira coisa, qual foi o primeiro amigo de Davi? Jonatas. Caramba, sabe Filho de tudo. Saul. Sabe tudo esse Viva. Pisou no palácio, parece que teve uma química ali entre Jonatas e Davi que assim, é espiritual aquilo. E Jonatas era o que? Era para ser o futuro rei, né? Jonatas era filho do rei. Naturalmente ele seria o próximo rei. Mas ele abre mão daquilo porque ele entende que quem está ungido pelo Espírito Santo para ser o rei é o Davi, sabe? Então assim, o que eu queria chegar nisso é o seguinte: às vezes é melhor a gente ser o último no reino dos céus do que o primeiro no inferno, né? Será que às vezes a gente não assim, a direita, gente, não falta dar um passo para trás e falar, cara, eu sou o próximo rei, mas eu acho que é hora de dar um passo para trás e deixar essa pessoa ser o rei, que ele, se a gente fizer uma força maior, a gente está mais preparado para as próximas guerras. Mas você acha que não falta isso pra gente? Todo mundo acha que falta isso pra gente, né? Que todo mundo quer ser o protagonista de uma situação que é ruim para todo mundo, né? Todo mundo quer ser protagonista de um caos que ninguém quer dar um passo para trás e ser coadjuvante numa situação que seria melhor para todo mundo. Tem muita gente querendo ser protagonista, mas poucos querendo ser herói, né? Então, se Jonatas, que era filho do rei, deu um passo para trás e virou o melhor amigo de Davi, e foi que armou diversas vezes para o Davi não morrer diante de Saul, porque Saul tinha uma inveja enorme de Davi. Tinha uma inveja enorme. E quem ajudava Davi era Jonatas, que era para se o Davi morresse, ele seria o rei.
Será que a gente tem isso no nosso meio, sabe? E A gente até fala, Jesus foi um exemplo disso, né? Na cruz foi um passo para trás que ele deu. É. A salvação do que ia vir. então beleza, então ó, já são Falta 7. 8h50. Ó, não vamos abusar do Dido. O Dido falou 8 horas, já são 8h50. Eita. Ele falou que a gente ia ficar até as 9. Então não vamos abusar. Valeu, obrigado aí que assistiu. Forte abraço. Sabe tudo. Pode ir.